trabalha o que a gente chama da saúde proativa. A gente quer ajudar o sistema de saúde a se tornar mais proativo. De maneira geral, se a gente olha, ele é muito reativo e isso causa diversos problemas de diagnóstico tardio, custos para o sistema. Bem-vindos ao Via Oral, a sua dose oral para histórias de executivos e empreendedores da saúde. Seja você um profissional da área, alguém apaixonado por inovação em saúde ou simplesmente amante de mentes brilhantes, você está no lugar certo. Siga-nos no Instagram, @Vioral, e explore mais em vioral.com.br. Fique agora com o PC, o seu anfitrião. Fala, ouvintes do Via Oral, feliz ano novo! Nova temporada, novos convidados e espero muito a tua participação aqui nessa temporada que vai estar cheia de surpresas e a gente começa então falando sobre tecnologia, lógico, tecnologia na saúde pública. Olha só, eles têm sede em Londres, ele mesmo está morando em Londres, está fazendo uma passagem aqui pelo Brasil nesse final de ano. Trabalhou no próprio país, trabalhou na Suíça, ou seja, nós vamos falar aqui de uma empresa chamada EP Health, vocês vão entender um pouquinho mais sobre ela. Foi fundada lá em 2015 em Santa Catarina, que tem, é incrível que pareça assim, a gente já falou com bastante gente do Sul, é incrível como o polo, o hub de inovação do Sul tá forte, mas ele vai contar um pouquinho. E avançou rapidamente, em 2018, eles fizeram parte do Hub de Tecnologia e Inovação do Einstein. 2023, eles criaram, ou seja, ano passado, criaram o seu braço social, o Instituto EP Health, que já tem alguns dados interessantes que a gente vai discutir também. Vamos falar bastante, então, sobre isso com o CEO e cofundador da EP Health, Pedro Marton Pereira. Pedro, seja bem-vindo ao Via Oral. Obrigado, PC. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui. Vai ser um prazer falar com você. Então, fico à disposição aí. Super bacana. Boa. Pedro, vamos entender um pouquinho aqui o cenário. Você se formou na Federal de Santa Catarina, né? Em gestão, em administração, certo? E onde que entra a saúde? Você tem pai profissional de saúde. Cara, onde que você olhou e falou... eu quero ir para a saúde. É curioso mesmo, né? Eu me formei em gestão, administração de empresa em 2009 aqui na Federal. Eu, na verdade, o primeiro fui para a área de tecnologia. Eu cheguei a empreender um pouco assim que eu me formei e meu pai vem da área de tecnologia desde a época de perfurar cartão, né, das antigas. O antigo programador. O antigo programador, muito na área de serviços, né, de tecnologia. Foi uma geração que teve muito a área de serviço. E a nova geração começou a ir para a área de solução, de produto. Fui fazer um estágio com ele, trabalhar com ele. E nesse período que a gente estava trabalhando, surgiu uma demanda específica, quase como se a gente fosse uma software house, né? De uma cidadezinha pequena falando, poxa, eu tenho um problema aqui, uns carinhas de campo que não trabalham e queria controlar eles, ponto. Produtividade. Produtividade. E aí, gestor curioso que sou, falei, cara, quero entender, o que é isso? Sim. E aí você puxa um fio, sai o novelo inteiro. Eu falei, não, peraí. Isso aqui é um programa que já existe há mais de 20, quase 30 anos no Brasil, ele está no Brasil inteiro, é um programa referência na OMS em saúde pública. A gente começou a ver que, cara, foi um tiro no escuro de um negócio que potencialmente era muito maior. E é isso, foi lá em 2011, de lá para cá a gente vem se aprofundando, estudando e confirmando que era isso. Então surgiu quase como uma demanda de uma software house. Em 2011 a gente não tinha experiência com a saúde, e aí já se fazem aí 13 anos que a gente vem trabalhando com saúde. Foi uma demanda. Olha só, você tá falando dessa população, nós estamos falando aqui de agente comunitário, não é isso? Perfeito. Legal. Tá bom, me conta um pouquinho, cara, o que você enxergou aí nos agentes comunitários? Que oportunidade é essa? Porque eu acho interessante, tem muita gente, Pedro, eu converso com muita gente de health tech, de startup, que sempre tá querendo, cara, não sei se eu tô indo pelo caminho certo, cara, o que te deu insight, o que te deu esse clique? Você falou, eu fui me aprofundar, puxei aí o fio, veio uma coisa, mas o que te deu o clique? Você falou, cara, tem uma oportunidade aqui de uma health tech aqui. Cara, foram alguns indicadores, né? Ponto 1, eu comecei a perceber que quase 80% da população do Brasil depende da saúde pública. Eu falei, poxa, peraí, já tem um número massivo. Muita gente, É muita gente. Eu nasci mais na saúde suplementar, né? Mas ali é 20%. Você tem uma grande massa na saúde pública. Eu falei, poxa, tem algo a ser feito ali.
Aí dentro disso, quando eu fui entender o programa, eu vi que tinha quase 300 mil agentes comunitários de saúde no Brasil, era, se não me engano, a segunda ou terceira maior profissão de saúde. Eu falei, poxa, tem alguma coisa errada, como é que é uma das maiores profissões de saúde eu nunca tinha ouvido falar, né? E por incrível que pareça, até os dias de hoje, se a gente for aqui nas grandes capitais, muita gente talvez não ouviu falar ainda dessa questão. Então, Exato. quando você olha essas macro tendências, macro números, foi isso que me chamou a atenção. Foi, pô, segundo, terceiro maior profissão de saúde no país. 80% depende da saúde pública. Alguma coisa tem para fazer, não é possível, né? Então, acho que esses foram os principais drivers que nos estimulou. E depois a saúde como um todo, acho que ela é muito motivante, que pra gente ela veio como a número 1 em termos de prioridade, né? Sem saúde a gente não vai para a escola, sem saúde a gente não vai para o trabalho, né? A gente viu isso na pandemia, que a saúde, ela literalmente, ela para o mundo, né? Então a gente entendeu que a saúde era uma área muito bacana de se trabalhar, e dentro da saúde tem a área que a gente chama de saúde primária, também muito mais nova acontecendo, que é onde os agentes de saúde se encontram. Então a gente olhou essas grandes forças e falou, cara, eu acho que tem um oceano azul de oportunidade, vamos focar nisso aqui. Isso, nós estamos falando que isso era 2018, mais ou menos, né? Só para o pessoal se situar, em que ano que você estava pensando nisso tudo? Isso aí foi 2011. 11. Para ter uma ideia, eu gosto de fazer essa correlação. A primeira versão do nosso aplicativo foi no Nokia, não tinha o Android. Então, assim, parece que não, mas a gente vê a velocidade que o mundo evolui. Sim. Né? Não, isso que eu tô pensando aqui, 2011 nós estamos falando de iPhone 4. Nós não estamos nem falando ainda de inteligência artificial, ou seja, é toda essa informação que nós estamos tendo acesso agora, da importância de Big Data, etc. Nós estamos falando, cara, de uma época que talvez nem se falava muito disso, né, Pedro? Não, e é muito novo, e você vê quanto a tecnologia ela está permitindo novas soluções na saúde. Uma grande evolução pra gente, parece que é brincadeira, foi ter a loja do Google Play, que todo mundo faz download por aí. Parece uma coisa óbvia, hoje você tem a Apple Store, a Google Play, isso é um canal de distribuição de solução absurdo. Lá atrás como é que eu vou fazer o cara baixar um aplicativo remoto, num celular, né, que não tinha toda essa mobilidade. Então, o surgimento do Android massivo, dos smartphones, do cloud, tudo isso permitiu, e acho que vai permitir ainda mais, novas soluções, porque a lógica desses profissionais estava em campo, fragmentado, precisavam de uma tecnologia lá na ponta, e se a gente voltar 20 anos no tempo, como que ele ia fazer isso? Ele levar uma caixa nas costas para coletar informação? Não dava, né? Hoje tem um dispositivo no bolso extremamente potente, né? Pedro, e qual que é então o propósito? Quem que é hoje a EPR? Conta para as pessoas assim, para elas entenderem. Nós estamos aqui em 2024. O que evoluiu aí da EP Health nesses anos? Bacana. Eu acho que de maneira geral, a nossa visão, a gente fala internamente, a gente trabalha porque a gente chama da saúde proativa. A gente quer ajudar o sistema de saúde a se tornar mais proativo. De maneira geral, se a gente olha, ele é muito reativo e isso causa diversos problemas de diagnóstico tardio, custos para o sistema. Se a gente conseguir ajudar, e não é só a EP Health, é um movimento de setor, né? Que a saúde seja mais proativa, vai ser um ganha-ganha geral para todo mundo, né? Mais saúde, menos custos, mais organização. Então, dentro desse guarda-chuva que a gente chama de saúde proativa, a gente entendeu dois grandes pilares. Muito na área que a gente chama de acesso, que aí é saúde pública, como que a gente melhora as bases de acesso ao sistema. E a outra ponta que a gente tem trabalhado é na área científica de geração de evidências, que é a outra ponta também, de onde saem os conhecimentos, novos tratamentos, novas vacinas, medicamentos. Então, essas duas grandes pontas, elas falam muito do DNA da EP Health. A gente gosta de trabalhar com grandes desafios, o que é bom e ruim, né? É ruim porque eles são grandes, difíceis, tomam tempo, não é um movimento rápido, pode durar décadas, né, para as coisas acontecerem. Mas o bom porque realmente ali é onde, né, a gente mexe o ponteiro do setor, onde a gente entrega resultado de alto impacto. Então, essa é a grande visão da EP Health, né? Atuar em problemas que sejam estruturantes. Boa. Pedro, para deixar um pouquinho mais pé no chão, porque tem muita gente, muito executivo, por exemplo, da indústria farmacêutica, de operadoras, muitos gestores de hospitais que ouvem aqui o nosso podcast. Se eles estão pensando, a EP Health é para mim ou não é? Eu devo fazer parceria ou não? Dá uma aterrissada para esse pessoal assim,
Quem que deve procurar a EP Health? Quero fazer uma parceria, estou precisando de um projeto. Quando que eu procuro? Para que eu vou procurar? Dá uma ideia pra gente, só pra gente ter um pouquinho mais claro para esses executivos que estão nos ouvindo aqui. Perfeito. Hoje o nosso público, de um lado, como eu falei, estava muito claro, é a saúde pública. Perfeito. E aí é o pessoal que trabalha em saúde pública. Ou seja, você está falando de prefeituras, secretarias... Municípios, isso, entidades sem fins lucrativos, todo mundo que trabalha com saúde pública. E algumas dessas empresas que você comentou também acabam trabalhando e têm interesse em saúde pública. É isso que eu ia falar, exato. Então, esse é um grande ponto. Um outro é a área de pesquisa clínica, que a gente chama, tá? Tem um potencial muito grande aqui no Brasil, então quem trabalha com pesquisa, grandes indústrias farmacêuticas, CROs, né, que são empresas de pesquisa clínica, hospitais, até um pesquisador independente. Então a gente criou recentemente uma plataforma para a realização de pesquisas clínicas no Brasil, né, ajudando a tornar esse processo mais simples, mais eficaz, mais dinâmico, uma tecnologia acessível. É isso que eu ia te perguntar, qual que é a diferença, né? Por que ela deve procurar a EP Health e não outras, né? É uma história bacana e foi até orgânica, como que a gente foi para a área de pesquisa clínica, né? A gente começou num DNA de saúde pública, criando impacto em milhões de pessoas, começou a chamar a atenção de algumas grandes instituições, sem fins lucrativos, indústrias farmacêuticas que queriam entender mais do que a gente estava fazendo. E aí, quando a gente começou a interagir mais com essa área, a gente entendeu um gap que quase que se assemelha com o que a gente tinha feito com a agente de saúde, na saúde pública. Ponto 1, o que a gente viu? Hoje, software de pesquisa clínica, basicamente, tem uns dois extremos. Ou você tem um software com custo relativamente considerável, às vezes até proibitivo para a realidade brasileira. Né? É um software feito para rodar lá fora. Sim, um custo de licença, né? Que é altíssimo, né? Lá na Lua. Ou esse cara fica num Excel, numa planilha, num open source que ele tem base. Então a gente falou, poxa, é extremo, né? Ou o cara tem que ter um budget grande para uma solução que não foi feita para a realidade brasileira, ou ele fica aquém das tecnologias. Então a gente falou, tem um primeiro ponto aqui. E o segundo, que a gente entendeu que na operação da pesquisa clínica como um todo, tinha um profissional que a gente precisava dar mais atenção, que são os próprios pesquisadores, por incrível que pareça, né? Então, que nem a gente olhou na saúde pública, tinha um agente de saúde que a gente precisava do aplicativo, ele nasceu para controlar, né, o município, mas no fundo a gente viu que o motor da engrenagem era o agente de saúde. Na pesquisa clínica, ela tem os softwares para você conduzir a pesquisa, mas o motor são todos esses pesquisadores, né, que estão no centro de pesquisa, no seu dia a dia, e a gente desenvolveu um aplicativo para esses pesquisadores. Então, com o EP Science, que é a nossa plataforma, agora você consegue rodar uma pesquisa clínica inteira no aplicativo. E a gente não tinha visto isso antes, né? Entendi. E às vezes você tá no Uber, tá no avião, tá no aeroporto, você não tem aquele tempo de abrir o computador, e às vezes era uma resposta rápida que você precisa dar na pesquisa e o aplicativo permite isso, na mobilidade. Perfeito, ficou claríssimo. Maravilha. Agora, conta um pouquinho eu queria até entender, vocês ficaram dentro do hub também, que é um hub importante, que é o do Einstein, né? Sim. Que é a ERETSBio, todo mundo conhece. Eu queria entender o que faz de diferença fazer parte desse hub, Pedro, porque muitas vezes as pessoas questionam, mas eu preciso fazer parte de um hub? Preciso estar no hub? O que foi para a EP Health estar ou não estar num hub de inovação como esse? Cara, pra gente é divisor de águas, assim, Foi mesmo? É totalmente, é essencial. Assim, falar que precisa, claro, não dá pra você botar uma regra pra todo mundo, mas no meu ponto de vista agrega muito e você começou na sua frase, todo mundo conhece a ERETSBio. Sim. Acho que esse é o ponto. Se você falar, a ERETSBio faz parte do Hospital Israelita Albert Einstein. Se você perguntar aqui num grande centro a nível nacional, todo mundo sabe quem é o Hospital Albert Einstein. Será que todo mundo sabe quem que é a sua Health Tech que acabou de surgir, de ser criada? Provavelmente não tem como a gente comparar, né, o peso da marca, da força que essas instituições têm. Então, para a gente estar lá, além de, claro, de todo o apoio, relacionamento com profissionais, a gente conheceu muita gente bacana, de alto nível, que eu não conheceria fora, não teria nem acesso, nem que eu quisesse pagar, comprar hora, não teria acesso, né? E lá eu acabei conhecendo muitos profissionais, né, fora da curva. E além disso, aconteceu que grandes instituições, na busca de inovação, olharam para o Einstein, para a ERETSBio e falaram, poxa, o que vocês têm? E a ERETSBio chega, eu tenho aqui 80, 100 health techs. De qual área? Da área de saúde pública, doenças crônicas, oncologia, do sono.
e aí você é uma das 6 ali já pré-selecionadas. Então você ganha um funil de visibilidade muito bacana. Eu acho que esse é o ponto número 1. Aí dentro, claro, cada uma tem sua jornada lá dentro que consegue aproveitar um pouco mais, um pouco menos, tem um ponto específico que ajuda, mas de maneira geral você está se colocando numa vitrine, isso é fato. Ótimo. Agora, eu também li, Pedro, que vocês fizeram parceria aí com a Novartis e a Takeda também em projeto. Conta um pouquinho, o que foi essa parceria? O que vocês fecharam? Que projeto é esse? Foi dentro de pesquisa clínica ou outra coisa? O que foi? Legal. São 2 empresas muito bacanas, que a gente é muito feliz de estar próximo deles. A Novartis é uma história bem legal, que a gente começou ali final de 2018, começo de 2019, onde eles criaram um programa de inovação também. E, de novo, eles foram na Alex Bio. Olha lá. Olha como as coisas, né, se encaixam, Então eu não tinha essa bola de cristal de saber onde é que a gente ia chegar juntos, mas ali foi o início. Então eles montaram, na época chamava, acho que Startup Marathon, era essa competição de pitch e tudo mais. A gente foi um dos vencedores, ponto, podia acabar ali. A gente fez um projeto piloto em conjunto, a gente fez campanha de saúde nas redes sociais que a gente faz em conjunto também, até que começou a virar projetos de mais sofisticação, né? A gente teve até uma publicação bem bacana aí de alto impacto no The Lancet, em conjunto com um time bem bacana, e hoje a gente está com um projeto, um ensaio clínico no Brasil multicêntrico, aí em parceria com a Novartis, com a Einstein, um projeto grande, de alto impacto. Então olha que bacana, né? Começou de um programa de inovação, olha como que essa sementinha da inovação cresceu e hoje, né, tá um negócio aí super bacana. A Takeda, a gente tem também uma parceria super legal, onde a gente trabalha em conscientização de saúde. E aí vai daquela tua pergunta, né, que a saúde pública também interessa, né, esse público. Todo esse trabalho que a gente fez com os agentes de saúde, a gente, entre outras coisas, a gente criou uma comunidade muito forte. A gente tem um perfil mesmo, a página que começou no Facebook, hoje está no Instagram. Qual que é? Fala aí, qual que é o arroba? Chama vida.d.acs. Maravilha. vida.d.acs. Isso. É o Vida de ACS, né? Uma brincadeira, porque a ACS é o agente comunitário de saúde. Sim. Então a gente começou a brincar, como é que é a vida do ACS? E a gente faz desde piadinha, poxa, hoje eu pisei na lama quando ia visitar a família, o cachorro latiu no portão, coisas para fazer até uma descompressão com esses profissionais, até coisas mais sérias, vamos dizer assim, de falar sobre um tema de saúde importante, passar a instrumentalização para eles. Isso deu super certo e viralizou. É muito bacana, assim, a gente tem quase 50 mil seguidores orgânicos na página. Show. O engajamento, assim, é fora da curva de compartilhamento. Olha só. Muito legal. Deu para ver o quanto essa profissão estava até que esquecida, carente, né? Então a gente foi um portal de voz e a gente tem feito parcerias com instituições que trabalham sobre temas relevantes, né? Então, doenças raras, oncologias, vacinas, doenças crônicas, temas que são importantes de ser falado. E a gente dissemina com esses profissionais pelo Brasil inteiro que acabam replicando com a população, né? Esses profissionais é mais ou menos 1 para 500. Cada agente de saúde que eu falo pode replicar essa mensagem para 500 pacientes que ele cuida. Né? Então é um pouco do histórico que a gente tem com essas empresas e assim, é bem bacana, assim, bem vasto as possibilidades. Pedro, antes de iniciar a gravação, a gente estava falando, você estava me contando que agora você está residindo em Londres, inclusive a EP Health, participando de 2 programas de aceleração no exterior. Eu queria falar um pouquinho deles. Primeiro, com uma dor de um coração, saber que uma empresa brasileira está lá fora e não está conseguindo isso internamente, mas conta um pouquinho o que são esses programas de aceleração, para quem está nos ouvindo, e qual a importância, né? O que vai mudar para vocês? Eu acho que, na verdade, ele só agrega para a gente e a gente não está deixando o Brasil, pelo contrário, a gente está fortalecendo o que a gente faz aqui. Eu acho que esse é o ponto, a gente está tentando juntar o melhor dos 2 mundos, né? Tem coisas lá bacanas, assim como aqui tem coisas bacanas, como que a gente junta essas 2 partes aí da laranja, vamos dizer assim. São 2 programas super legal, que nem a gente estava comentando desses outros aí que a gente fez parte. Um é o programa do Reino Unido, é o programa do governo do Reino Unido, o programa oficial deles, que eles ajudam empresas do mundo inteiro que querem se relocar para o Reino Unido. Então, eles ajudam em visto, conexões. Minha carta de visto, quem fez foi o próprio programa. Eu caí num visto que chama Innovator Visa, né? Um visto de inovação, super legal. E aí você chega lá, eles te ajudam com rede de relacionamento, tem palestras, capacitação. Então, acaba sendo, além de um conhecimento, uma chancela para a empresa, né? Quando eu chego lá, eu podia ser um Zé Ninguém, assim, alguém que chegou lá de paraquedas, ou, poxa, eu sou uma empresa aqui que eu tenho uma credencial
do programa oficial do governo do Reino Unido. Isso ajuda bastante. Na Suíça é um outro programa de inovação que a gente participou na Basileia, em Basel, né, que é um hub muito forte, ali a sede global de empresas como Roche, Novartis, várias outras, né, e a Suíça como um todo é um hub muito forte na área de Life Science, e onde a gente trabalhou era uma chamada para ferramentas de estudo clínico, que é exatamente o que eu estava comentando para você da nossa ferramenta do EP Science. Então a gente teve acesso a executivos de grandes empresas, pesquisadores, foi um programa também bem legal. De novo, tem ajudado a gente como vitrines, como exposição. Você chega lá, né, são países novos pra gente, a gente está acostumado aqui com o Brasil. Então isso é o que eles chamam de soft landing, né? É um pouso mais suave, ajudando você a dar os primeiros passos lá fora, e super positivo. Sim. Eu queria falar do Instituto um pouquinho. Conta um pouquinho o que é o Instituto. Eu sei que vocês possuem já, né? Você estava falando da publicação no Lancet. O Instituto tem uma publicação no Lancet, né, sobre o uso de estatina e o ácido acetil salicílico em pacientes com história. Conta um pouquinho da ideia do Instituto, Pedro, pra gente. Porque são vários braços, né, que vocês estão aí caminhando. Basicamente, ele se resume saúde pública e estudo clínico, né? E aí o que a gente entendeu, tudo que era relativo à saúde pública no Brasil, um jeito de aumentar o nosso impacto era criando um instituto. Já é o DNA da EP Health, a gente sempre trabalhou com saúde pública. E foi uma história interessante num projeto de campo que a gente estava. É um projeto de inovação, com subsídios, com financiamento. E no final do dia, aquela conversa quase que de bar, assim, comendo cheeseburger, sabe? Falando, né, da vida, como é que foi. O pessoal do município voltou pra gente e perguntou, umas meninas que trabalhavam lá, tá, mas vocês são o quê? Vocês são uma ONG? Vocês são do ministério? A gente se olhou e, cara, a gente é uma empresa, sei lá. Mas a gente ficou com aquilo na cabeça, né, da imagem que a gente tava passando. E aí, quando a gente voltou pra casa, a gente falou, cara, tudo que a gente faz em saúde pública há anos, né? A gente chamou um monte de gente para conversar, pessoal da parte legal, os parceiros que ajudavam a gente. Aí deu um estalo e todo mundo falou, cara, na verdade acho que vocês já são instituto, vocês só não sabiam. Porque tudo que vocês fazem em saúde pública, no fundo, para a empresa de vocês, ele é non-profit, não é a tua área maior em termos financeiros, vocês têm um impacto sensacional na base da pirâmide, vocês trabalham com saúde pública, vocês já fazem impacto social, vocês sempre fizeram. Talvez se vocês criarem um instrumento jurídico para isso, vai dar mais força para o que vocês já fazem do que ele puramente ser um departamento dentro da EP Health, né? Então vocês fazem quase que o spin-off dessa área e aí vai te aumentar a possibilidade de parcerias, de alcance, né, de tudo que vocês já fazem. E aí caiu a nossa ficha, a gente falou, cara, a gente já nasceu um instituto, a gente só não tinha o CNPJ instituto para essa área. Então foi acho que uma decisão bem assertiva nossa, tá sendo super bacana. E as pessoas estão entendendo até melhor tudo que a gente vinha fazendo em saúde pública, né? Porque no fundo a gente quer ajudar a resolver um grande problema que a gente tem no Brasil e a gente precisa fazer isso acontecer, né? Agora, tem um negócio, Pedro, eu vou te desafiar aqui. Você já fez um TEDx, né? E seu TEDx foi exatamente sobre o assunto, obviamente, né, dentro da saúde pública, mas desses gestores, né, da saúde pública que estão lá em campo, né, no dia a dia. Se você pudesse resumir rapidamente, cara, qual que é o grande insight aí desse seu TEDx, o que você discutiu nesse seu TEDx, e eu vou deixar o link na descrição para quem depois quiser assistir ele completo. O grande insight acho que está quase que no título, que é o herói invisível do sistema de saúde brasileiro, né? A gente olha aí muitos problemas, muito desafio, mas quando a gente olhou embaixo do nosso umbigo tinha uma potencial solução. E no nosso caso chamava a gente comunitário de saúde. Só que eles precisam de ajuda, precisam de instrumentos. Então acho que o insight é esse. Às vezes a gente, né, tá muito aqui na superfície, às vezes a gente não olha coisas que estão embaixo do nosso nariz e potencialmente a gente tem a solução dentro de casa, que era o caso do Brasil. A gente se surpreendeu, né? A gente fala da saúde, o SUS tem todos os desafios que a gente sabe, mas ele tem um dos melhores programas em saúde primária do mundo com os agentes comunitários de saúde. E aí foi uma surpresa, né? Porque a gente, né, só ouvia falar coisas negativas do nosso sistema de saúde. Então a gente tem que saber separar o joio do trigo. Não dá para generalizar tudo, tá? Tem coisas que não funcionam, que são ruins, precisam melhorar. Tem coisas que funcionam. E o que funciona? E o que a gente, né, onde que a gente pode atuar? Então a gente saiu dessa generalização e tentou ser mais assertivo, tá? Onde que tá o problema? Como que a gente resolve? E botou a arregaçou nas mangas e foi resolver o problema. Boa, quem quiser procurar o seu TEDx, qual que é o título, Pedro? Se você colocar agente de saúde TEDx, alguma coisa assim no YouTube, eu acho que já acha rapidinho. Agente de saúde TEDx já vai achar. Joguei aqui no Google, já
aparece aqui. Mas eu vou deixar o link aqui para vocês também poderem depois assistir esse TEDx. Pedro, a carta do Bill Gates tem uma newsletter que ele solta. E, cara, essa newsletter, a última dele, rodou o WhatsApp de todos os gestores da saúde aqui no Brasil. Inclusive, foi capa de jornal, né? Tá? Uma matéria completa de jornal. E, cara, muito dentro disso que você tá falando, porque o Bill Gates, ele tá elogiando, né, o sistema de saúde brasileiro, o sistema público de saúde brasileiro, e é isso que você acabou de contar desses heróis invisíveis. Cara, só deve ter vindo a agregar, né, Pedro? Eu fico imaginando todo mundo vindo falar com você agora, né? O pessoal agora realmente falando, caramba, você viu o Bill Gates, Pedro, falando da saúde pública exatamente nesse nicho que você tá todo agora. Perfeito, eu recebi alguns WhatsApps, me marcaram no LinkedIn, eu achei sensacional, porque se você lê a carta dele, uma boa parte da carta é do agente comunitário de saúde. Ele tá lá, teve gente até brincou, o que é? Vocês tomaram um café com o Bill lá e ele resolveu publicar, porque é o que a gente fala desde 2011, né? A gente vem tentando levantar essa bandeira, e eu acho que isso é muito positivo, porque, claro, uma coisa é a EPHealth falar, né, pô, legal, mas quando você começa a ter influenciadores, grandes instituições, grandes organizações falando, isso é importante, eu acho que aí a gente começa a mudar o foco, começa a prestar atenção, começa a trazer recursos. Sim. Porque a gente tem a certeza total, isso é o caminho para a saúde. O próprio NHS, o Sistema de Saúde Britânico, saiu uma matéria recente falando que ele está se inspirando no modelo brasileiro para implementar os agentes de saúde. Então a gente até riu assim sozinho quando a gente viu de manhã, foi super legal, achei extremamente positivo, né? Fiquei super feliz. E Pedro, o que você aprendeu nesse tempo já, né? Vai quase um ano fora do Brasil. Quando você olha aí o sistema de saúde, você está vivenciando essa experiência, poucas pessoas têm, não só do mundo de startups, mas do mundo da saúde. Esse cara, o que até agora para você foi o grande estalo, assim, que você falou, nossa, isso para mim foi muito bom ter compreendido ou ter percebido isso, porque é muito diferente do que eu tinha vivenciado até agora? Cara, eu acho que tudo tem prós e contras, né? Não existe mundo ou país perfeito, né? Então acho que isso é uma grande lição. E aí dentro dessas coisas positivas é legal ver o que funciona e funcionou lá para ver o que a gente pode fazer melhor aqui, né? Lá é um país que investe muito em P&D, muito, e na área da saúde a gente precisa de P&D, que nem a gente tem os nossos órgãos de fomento, você multiplica lá por 10, por 100, assim. E isso, para a Health Tech, eu acho que é um cenário bacana. Lá é um país que está lutando sempre para ser o primeiro do mundo naquilo que ele faz. E aí é um mindset um pouco diferente de alguém que quer tentar sair na foto, né? Então eles têm um mindset de querer ser o primeiro, de dar o passo, de tomar risco, de fazer investimento. Então isso eu acho que é super bacana. E o investimento em P&D em saúde, eu acho que é super importante lá, se traduz em números, né, em realidade. Então acho que tem muito aprendizado. Boa. Olha, gente, hoje eu tive essa honra de conversar com o CEO, co-founder da EPHealth, também palestrante do TEDx, o Herói Invisível da Saúde no Brasil. Pedro, para finalizar, quais os próximos passos que a gente pode esperar de 2024 da EPHealth? E quem quiser procurar EPHealth, como que encontra? Pode me mandar um e-mail direto, pedro@ephealth.com.br ou .io, que é o nosso site internacional, né? A gente está em Florianópolis ou em Londres, no Reino Unido, esses são nossos dois eixos, temos a gente em São Paulo também, a gente está sempre por esses polos, então contem com a gente, pode esperar 2024, é muito trabalho, a gente, né, arregaça as mangas mesmo, não tem tempo ruim pra gente, muito desafio, e a gente está preparando aí bastante coisa para fazer essa conexão Brasil-Reino Unido, acho que tem bastante surpresa aí para vir ano que vem, se Deus quiser. Maravilha. Pedro, o que você mais gostou até agora em Londres? Que eu mais gostei. Tirando a chuva e o frio. Por incrível que pareça, eu peguei bastante dia de sol lá. Olha aí. Eu gostei bastante. Eu gostei que eu não senti falta de não ter carro. Olha lá. Cara, isso pra mim, parece que eu cheguei lá com um filho de 1 ano achando que eu ia passar um perrengue. Cara, zero. Você vive muito bem lá a pé.
e a cidade organizada para isso, transporte público, a logística, cara, isso para mim fez um diferencial brutal. Gostei também, lá tem uma piscina de onda artificial, eu gosto, para mim foi bacana, né, me diverti. Boa. E consegui ver o show do Elton John, que foi uma coisa super bacana, não ia ter visto se não tivesse lá. Que legal, boa. Pedro, obrigado, desejar sucesso para você em 2024, viu? Obrigado, cara, contem com a gente aí, vamos ficar na conexão. É isso aí. Bom, gente, esse foi o primeiro episódio de 2024. Tem muito mais pra rolar. Fiquem com a gente aqui no Vioral. Eu sou o PC e eu fui. Continue a jornada conosco no Instagram, @Vioral, ou no seu agregador de podcast favorito. 2 vezes por mês, desbloquearemos insights e engajaremos com pessoas incríveis. Lembre-se, todo mundo tem uma história, e cada história tem o poder de inovar, inspirar e influenciar o futuro da saúde.